A paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui essa manhã refletindo, lendo uma devocional ali, e a devocional vai dizer que nós devemos orar pelas aquelas pessoas que nos chateiam, né, que nos perseguem. Claro, né, Jesus vai ensinar isso. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. E essa semana ainda eu contei um testemunho na igreja, eu falava a respeito disso, né? Satanás, ele vai usar as pessoas que te conhecem para te ferir, né? Satanás, claro, né? Pode acontecer de tudo, né? Pode ter um levante, alguma coisa assim na rua, mas é mais difícil, né? As pessoas que realmente te ferem, te ofendem, são as pessoas que convivem com você ou que te conhecem, né? Amigos, familiares, enfim. E pensando sobre isso, né? Eu lendo ali, eu resolvi orar por algumas pessoas. E enquanto eu ia orar, eu me lembrei de algumas coisas, eu lembrei de algo que o pastor Cláudio Duarte fala, lembrei de um áudio que eu recebi ontem, né? Nesse áudio a missionária falava, né, que as pessoas sempre esperam que a gente seja a princesinha de Deus e que não que isso seja errado, né? Ela também vai dizer isso, mas que às vezes a gente nem sempre, né, vai agir como as pessoas esperam, né? Porque o que acontece? Todo mundo tem problema. Eu tenho problema, vocês têm problemas, né? Não sei você que está ouvindo. Claro, com certeza você tem algum problema, né? Pastor tem problema, missionários têm problema, presbíteros, apóstolos, todos nós somos fadados a problemas, tá? E esses problemas podem acontecer em âmbito familiar, em âmbito financeiro, conjugal, filhos, né? Enfim, eu não sei qual é o seu problema. Mas eu queria falar a respeito de, talvez até de amizade, né? Ou de quem você tem sido, né, enquanto cristão, com relação aos problemas dos outros. E eu percebi essa semana que muitas das vezes a gente é mal interpretado, tá? Às vezes porque você está se despindo na frente do outro, né, do seu eu, daquilo que você é, as pessoas interpretam mal aquilo que você quer dizer. E aí, por que eu lembrei do pastor Cláudio Duarte? Porque o pastor Cláudio Duarte vai dizer que os casamentos quase sempre eles têm acabado porque a gente não consegue mais se despir na frente do outro. E o que isso quer dizer? Eu não estou falando de roupa, tá? De vestimenta. Eu estou falando de se despir dos seus sentimentos, se despir dos seus pensamentos na frente do outro, sem você ser apontado ou sem você ser criticado, né? Ele vai usar como exemplo um homem que está se sentindo atraído por uma mulher que entrou no trabalho, né? Uma mulher bonita. Ele quase 100% de certeza, né? Ele não vai ter condições de chegar para a esposa dele e falar: amor, ora comigo, porque tá acontecendo isso, isso e isso. Eu não quero te trair, eu te amo, mas eu estou me sentindo assim, assim assado pela fulana, sem ser criticado, sem gerar uma briga no casamento, né? Gerar, enfim, né, ali uma quebra, alguma coisa ali muito forte acontecer. E esse exemplo serve não só para o casamento, tá? Mas às vezes quando você tem um amigo cristão, você não consegue se sentir preparado a ouvir a deficiência do outro. Como se você não tivesse deficiência nenhuma, porque a deficiência do outro é diferente da sua, né? Aí eu me lembro de Naamã, cheio de lepra, tinha que ir para a guerra, botava armadura. Na guerra ninguém via lepra, mas em casa ele tinha que se despir, né? E quantas das vezes a gente precisa se despir, conta com alguém ou pensa que pode contar com alguém e na verdade o que a gente vai receber é uma má interpretação daquilo que a gente falou, daquilo que a gente contou, enfim, né? Todos nós erramos, tá? Vou repetir, eu erro, você erra, todos nós erramos, todos nós temos problemas. E nem sempre a gente age de acordo com aquilo que é sábio, né? A sabedoria de Deus. Né? Se todos nós nos tornássemos sábios em todas as coisas, nós seríamos perfeitos. E se eu e você fosse perfeito, Deus já teria nos levado. Tá? Nós não estaríamos mais aqui, porque nós estamos aqui justamente para um processo de lapidação, né? Para que nós possamos nos santificar. E enquanto eu pensava sobre isso, né, eu lembrava muito sobre
a mulher adúltera que foi pego no ato de adultério. Me chama a atenção porque o texto vai dizer que Jesus pergunta para ela, onde estão seus acusadores? E ela vai dizer, todos foram embora, Senhor. E aí ele vai dizer, tão pouco eu te condeno, vai e não peques mais. E uma coisa interessante que você pode perceber nessa passagem é que Jesus, ele hora nenhuma, ele vai perguntar e questionar para ela por que ela fez aquilo. Tá? Isso fala no meu profundo, no meu íntimo. Né? Em vez de nós sermos mais julgadores, em vez de você estar interessado no porquê ou no apontar as pessoas, nós devemos ser mais como Jesus foi. A única palavra dele para aquela mulher foi, vai, não peques mais. Né? Então, assim, o que eu quero dizer para você? Que eu e você, enquanto cristãos, a gente tem que aprender a ouvir os outros, sem julgar as pessoas. Né? A palavra de Deus vai dizer, você que está de pé, cuide para que não caia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que está acontecendo com o outro pode não ser o seu problema hoje, ou a sua deficiência hoje. Mas pode ser que você tenha outros problemas e que isso venha te fazer, né, tanto quanto ou mais deficiente que essa pessoa. Né? E ver se você consegue entender o que eu estou te falando. Às vezes a gente não fala com sabedoria, às vezes a gente não age com sabedoria diante das provações, diante dos problemas. Isso não significa que eu e você seja menos crente, né? Ou que eu sou menos crente do que você, ou que você é menos crente do que eu. Isso significa que nós ainda estamos em processo de santificação, né? Vou repetir, se eu e você fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui, né? A palavra de Deus vai dizer, acho que Tiago, se eu não me engano, vai dizer que aquele que aprende a controlar a língua é perfeito. O que ele quer dizer com isso, né? Ninguém aprendeu ainda. Se você aprendeu, você é perfeito. Então, mais uma vez, se você é perfeito, não era nem pra você estar mais aqui. Amém? Eu não tô falando só da língua, né? Mas às vezes de atitudes, né? De palavras, de pensamentos. Enfim, eu tô dizendo, eu quero. Esse vídeo é sobre amizade sincera. Esse vídeo é sobre você ser um cristão que é amigo de verdade. Tá? Aprenda a julgar menos. Aprenda a ouvir mais. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tenho um problema seríssimo, isso está acontecendo, isso está ainda no meu íntimo, eu nem pequei ainda, está no meu íntimo. Escute com bons ouvidos, veja com bons olhos. Aquela pessoa está pedindo socorro, ore com ela, né? Fala para ela, olha, fulano, às vezes um outro problema, às vezes falta de sabedoria, né? Ou às vezes a pessoa ainda não conseguiu, de repente, ser 100% aquilo que a gente sabe que é o correto do cristão. Né? Eu não estou invalidando nada, gente. Eu não estou invalidando nada, tá? O que a palavra ensina é o que é certo. A gente tem que mudar de caráter e de atitude. A gente tem que se parecer cada dia mais com Jesus. E é justamente sobre isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando que a gente tem que ser mais como Jesus. Jesus era amigo de verdade. Jesus, quando ele encontra um homem que está paralítico há 38 anos no tanque de Besteja, ele pergunta para o homem, o que queres que eu te faça? Tá? E aí esse homem, ele vem e ele fala, né, Senhor, eu tô aqui há 38 anos, só que toda vez que as águas se agitam, outra pessoa vai na minha frente, porque eu não tenho quem me coloque lá. E Jesus escuta tudo isso de bom grado. Sabe o que Jesus nos ensina? Que antes de atender a necessidade daquele homem, ele precisava ouvir o que aquele homem passou em 38 anos. E ele podia falar várias coisas para aquele homem, mas ele não vai dizer nada. Ele escuta tudo o que ele tem para dizer. Mesmo sabendo que ele precisa, tá? Porque às vezes a gente sabe o que a pessoa precisa. Às vezes seu amigo chega para você, você sabe o que a pessoa precisa. Mas a pessoa quer falar, ela quer contar as amarguras, ela quer contar as dores, ela quer contar o que está dentro dela para você. Seja boa ouvinte, tenha bons ouvidos, né? Não é porque a pessoa está sentindo aquilo que ela é aquilo. Né? Às vezes a gente sente por causa de um problema, de um momento que a gente está passando na vida da gente. Isso não quer dizer que eu ou você seja mais crente ou menos crente do que o outro. Amém? Esse é o ponto-chave do que eu queria dizer para você, tá?
Não é porque os defeitos do outro é diferente do seu, que ele é menos crente do que você ou mais crente do que você. Aprenda isso e entenda isso. Ouça com bons ouvidos, aprenda com Jesus. Isso também é evangelho. Amém? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.